com os irmãos. Deus abençoe a todos. Eu estou impressionado com o congresso de varões. Eu ainda não tinha participado de um congresso de varões assim tão varonil, não é? Tão varonil. Mas nós vamos estudar o texto de Mateus capítulo 10, ao Lúcio, meu amigo também, Deus te abençoe, meu irmão. E o verso 2, quem achou, diga eu achei. Diz-nos assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Diga comigo, primeiro, Pedro. Pode tomar seu assento, por favor. Meus irmãos, em se tratando de uma festa de varões, eu gostaria de olhar com vocês, com a boa educação que é peculiar a essa igreja, eu gostaria de analisar essa expressão, primeiro Pedro, ok? Nós estamos aqui com o capítulo 10, e do versículo 1 até o versículo 4, nós temos a composição do apostolado de Cristo. Jesus, ele não chamou 12 discípulos, mas Jesus chamou 12 apóstolos. Ou seja, Jesus chamou entre os discípulos 12 apóstolos. E é interessante que em todas as listas, como de Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre o nome de Pedro vai aparecer em primeiro lugar. Interessante que essa palavra primeiro no grego é protos. E como o evangelho de Mateus, a princípio, foi escrito em aramaico, então Pedro em aramaico é Cefas, e no grego é Petros. Em se tratando de que o evangelho de Mateus, a princípio, escrito foi em aramaico, e mais tarde foi traduzido para o grego popular, o grego koiné, então a tradução original do evangelho de Mateus é protos, primeiro, Cefas, ou protos, Petros. E à guisa dessa introdução, eu começo a entender que essa palavra primeiro não é primeiro apenas para compor ou por uma composição apostólica. A palavra protos, que é primeiro no grego, significa não preencher uma lacuna, não preencher um espaço vazio. É uma proeminência, uma liderança que Deus estava dando a Pedro. Interessante que, como Pedro aparece em primeiro plano na lista do apostolado, significa dizer que ele não estaria preenchendo uma lacuna, um espaço vazio. Pelo contrário, ele estaria exercendo uma liderança e uma proeminência, um destaque. E dos 12 apóstolos, o que mais se destacou foi Pedro. Se nós buscarmos a lista dos 12, por exemplo, nós temos 12, e podemos dividir os 12 em 3 grupos de 4, sim ou não? 4, 8, 12. Então, quando se divide os 12 em 3 grupos de 4, os primeiros 4 são Pedro, Tiago, André e João, que já eram discípulos de João Batista. Eles não eram apóstolos de João Batista. Alguém pregou recentemente que esses 4 eles eram apóstolos. Não. Eles eram discípulos de João Batista e depois passaram a ser apóstolos de Cristo. E é interessante que 4, 8, 12, a liderança está sempre nesse primeiro grupo de 4. E se nós analisarmos, e nós não temos tempo e não é a palavra essa noite, mas se nós analisarmos com cuidado, Jesus só chamou gente ruim. Alguém acha isso um desaforo quando eu falo isso? Mas Jesus só chamou gente ruim. Dá uma olhada nos 12 apóstolos. Ele vai chamar o Pedro, que vai negar. Ele vai chamar o Tiago e João, que vão brigar pelos assentos, um à direita e o outro à esquerda. Ele vai chamar o André, que aparece 2 vezes e só gostava de números. Ele vai chamar, por exemplo, um Mateus, que é cobrador de impostos, odiado pelos judeus. E interessante que no tempo de Mateus existiam 2 tipos de cobradores. O primeiro cobrador chamava-se Moxis grande e o segundo tipo de cobradores é Moxis pequeno. O Moxis grande é aquele que contrata trabalhadores para trabalhar para si. Ele também tem um outro nome na Bíblia de maioral dos publicanos.
E existe um moxe grande na Bíblia, que está em Lucas capítulo 19. O Zaqueu era um moxe grande, maioral dos publicanos. E os moxes pequenos eram aqueles que trabalhavam na coleteria. E a Bíblia diz que Jesus, passando, viu Mateus e disse: vem e segue-me. Interessante, ele vai chamar também o Judas, que vai traí-lo. Ele vai chamar o Tomé, chamado Dídimo. A palavra Dídimo no grego é gêmeo, indicando que ele tinha um irmão ou uma irmã gêmea. Aí não sabemos aonde ela, o paradeiro dela. Jesus vai chamar, por exemplo, o Natanael, que é preconceituoso. Vocês sabiam que Natanael é preconceituoso? Porque quando Filipe achou Jesus, correu a Natanael e disse assim: achamos o Cristo. Aí o Natanael pergunta: da onde ele vem? Aí o Filipe disse, domador de cavalo, disse assim: ele vem de Nazaré. Aí olha a resposta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Natanael, ele morava em Caná da Galileia. E Jesus vem de Nazaré, duas cidades rivais. Eles não se falavam. Quem morava aqui não gostava daqui, e quem morava aqui não gostava daqui. Aí para Filipe ele tem uma ideia, porque quem acha Jesus? Se tu não der glória a Deus nessa, está mal. Quem acha Jesus, quem tem Jesus, quem é crente, quem nasceu de novo, quem é transformado, ele não vai discutir sobre isso. É de Nazaré, pode vir alguma coisa? Filipe disse: vem e vê. Pronto, só isso. Deu para entender? Não, você acompanha o raciocínio. Vem e vê. Não briga, não discute. Aí quando Natanael foi, aí Jesus disse: ei, eu te vi debaixo da figueira, hein, rapaz? Porque a figueira servia como seminário naquela época. Não tinha instituto bíblico, não tinha faculdade, não tinha nada. Os mestres, os rabinos, os escribas estudavam debaixo da figueira, porque as casas eram pequenas e a figueira produzia uma sombra muito grande. É por isso que a crise de Abacuque é a falta de Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, não tem sombra, o povo não tem vontade de estudar a Bíblia. Mas Natanael já disse: olha, eu te vi, eis aí alguém que não há dolo. A palavra dolo no grego, olha, esse é alguém aí que tem um probleminha de preconceito, mas ele é reto, ele é fiel, ele é justo. Deu para entender? Espera aí, eu só estou numa introduçãozinha. Aí é só para molhar o biquíni. Então, aí ele vai chamar quem? O André. O André, a Bíblia diz que o André, ele era o Tiago, Tiago menor. A palavra menor no grego é Nícaros, que significa menor mesmo. Ele não é Tiago, é Tiaguinho. Ele é pequenino. Fez nada na Bíblia, né? O que ele fez na Bíblia? Nada. Nos livros da fé ele fez, mas na Bíblia não fez nada. Mas é o Tiago menor. E diz o texto, eita, eu estou cheio de Bíblia, hein? E diz o texto que ele é filho de Alfeu. Quem é um outro discípulo que é filho de Alfeu? Mateus. Espera aí. Eita. Espera aí. Nós temos dois pares de irmãos chamados no apostolado, sim ou não? Pedro e André, Tiago e João. Então eu, como teólogo, posso deduzir que o Tiago menor possa ser irmão de Mateus, porque Mateus é filho de Alfeu e Tiago é filho de Alfeu. Se não tivesse nenhuma dupla de irmãos, eu ficaria calado, mas tem duas. Eu estou deduzindo, eu não estou afirmando. Jesus vai chamar, por exemplo, um terrorista, que eu aprendi com o pastor Antônio Gilberto quando eu estudava em Pindamonhangaba, o Zelote, que era um sicário que andava com uma adaga aqui. Olha só, um terrorista no apostolado, fazia parte do grupo dos zelotes, tudo no braço. Deu para entender ou não? Então Jesus só chamou gente ruim, para mostrar que o vaso é de barro. Não, vou embora, você está animado. Para provar que a glória é dele, a honra é dele, tudo que acontece é para ele. Não é seus dotes, não vou falar, se tu não der glória eu vou embora. Não é seus dotes, não é seu dom, não é sua capacidade, porque você é de barro, meu irmão. Você tem falha, mas é a glória de Deus, é a unção do Espírito do Senhor. Pronto. Então, em se tratando da festa dos varões, eu vou destacar um varão hoje. E esse varão chama-se Pedro. Aí você me pergunta: pastor, por que não falar sobre todos? Porque Pedro, ele tem tudo aquilo que os 11 têm. Por exemplo, Pedro tem um pouco de Tiago, tem um pouco de João, tem um pouco de André, tem um pouco de Bartolomeu.
Se for espremer, sai os 11 de Pedro. Deu para entender ou não? Vou pregar só para os irmãos agora aqui. Em Pedro tem João, Pedro, entendeu? Tem um Judas dentro dele, tem tudo. Mas Deus, mas Deus é tão poderoso que quando Ele chama, Ele não justifica a chamada. Sabe, irmão, quem justifica é o homem. Jesus não se justifica. Jesus não coça a cabeça e diz, eu estou pensando. Jesus não tem isso. Essa ladainha é humana. Jesus faz, chama, capacita, envia. Olha, se tu não der glória a Deus no que eu vou falar, tá mal. Jesus não explicou-se porque chamou esses 12. Mas o Paulo, que eu gosto muito, ele tentou explicar quando escreve a primeira epístola à igreja em Corinto. Capítulo 1, 26, 27, 28, Paulo diz assim, mas quem? Deus escolheu. Eita, a palavra escolha no grego, olhe para mim, é como se tivesse aqui nesse altar várias laranjas. Entre as laranjas, Deus vai escolher uma laranja. Mas tudo é laranja, mas Ele quer essa laranja aqui. Deu para entender? Ele escolheu de um cesto cheio de laranja, 12 laranjas. Mas tudo é laranja. Só Ele escolheu as coisas vis, as fracas, as que não são, as que não têm. Eita! Olha aqui, vamos correr, vou resumir. Então, Protos primeiro. Pedro se destacou, e eu estava pensando assim, preste atenção, só escute. Pedro, ele se destacou, todos os maiores acontecimentos nos evangelhos, Pedro está misturado. Todos os grandes eventos que nós temos dos sinóticos em João, Pedro está lá. Interessante que a Bíblia diz que ele vem de uma aldeia chamada Cafarnaum. Olha para mim, Cafar no grego é aldeia, Naum é perdão. Então, Cafarnaum é a aldeia do perdão. E esse Naum é o profeta menor, que 100 anos após o envio de Jonas a Nínive, prega o juízo. Então, ele vem dessa aldeia chamada aldeia do perdão, aldeia do amor. Aí você vai entender por que a primeira coisa, quando Jesus vê o paralítico lá em Marcos 2, é: os teus pecados estão perdoados. Porque ele está na aldeia do perdão. Não entendeu? Quem chega na aldeia do perdão, recebe consolo, recebe graça. E nós estamos aqui na aldeia do perdão essa noite, é por isso. Peraí. Então, a palavra Cafarnaum é por isso que alguém questiona, mas Jesus só iria curar meu Deus, tenho até medo de pregar perto desse homem que é um baita teólogo, mas se eu errar, o senhor me corrige. Mas eu entendo que Jesus ia perdoar e continuar a mensagem, porque ele está na aldeia do perdão. Mas para a felicidade dele, dos 4, tem os críticos lá no culto, né? Eita, eu não ia dizer, mas o senhor está falando, eu vou abonar. Os fariseus, essa raça que só vem para reparar, né? Para pegar falha, para dizer, não gostei do culto. É como se o culto fosse para você. Tu não gostou de quê? Ninguém está te adorando aqui, o culto é para Jesus. Como é que você não gosta do culto? Aí essas pessoas, aí Jesus ficou mordido, uma linguagem carioca. Ele diz, olha, qual é mais fácil? Perdoar e levantar para mim é a mesma coisa. Agora, para provar que eu sou filho do homem, lá sou filho de Deus, olhou para o paralítico e disse, levanta, toma a tua cama e vai embora para a tua casa. Então ele mora, mas calma, ele mora em Cafarnaum. Cafarnaum é uma uma aldeia de pescadores. E Pedro era o pescador, ele trabalhava na empresa lá do pai, Zebedeu, não é? E é interessante, pastor, que todo mundo sabe, no tempo lá do rio, onde se pescava, os pescadores saíam à noite, até hoje, saem à noite para pescar. Dificilmente você vai pescar durante o dia, porque durante o dia os peixes não aparecem, mas à noite eles saem. E é interessante que Jesus teve um episódio com Pedro, que eles trabalharam a noite toda, lembram? Aí chegaram de manhã com as redes vazias. Jesus é Jesus, né? Ele diz assim, tem algum peixe aí? Ele já sabia que não tinha nada. Jesus é terrível.
Não tem, todo mundo foi embora, os peixes não existem mais. Jesus disse, então entra no barco. Joga a rede aí para o lado direito. Mas peraí, se não pega à noite, não vai pegar de dia. Mas quem está mandando é o dono do peixe, né? Deu para entender ou não? O milagre dele é contra toda uma organização da natureza. Não sai. Então esse camarada, além de morar em Cafarnaum, escute, ele tinha uma profissão. Ele era pescador. E eu fui estudar, você sabe que eu gosto dos originais, né? E Pedro, ele basicamente lidava com dois tipos de peixes. O primeiro tipo de peixe está lá em João 6,9. Lembra da história? Quando Jesus está a multiplicação dos pães. Deixa eu explicar isso aqui, ó. A multiplicação dos pães ocorreu após a morte de João Batista, a primeira. Nós temos duas multiplicações, ok? A primeira para 5.000 e a segunda para 4.000. Na primeira sobra 12 e na segunda sobra 7. Na primeira multiplicação, sobra 12, indica o ministério de Jesus entre os judeus. E a segunda multiplicação sobra 7, significa o ministério de Jesus nas 7 cidades pagãs da época. Ou seja, Jesus veio para os judeus e para os gentios. Só que quando Jesus soube da morte de João Batista, a Bíblia diz que ele viu a multidão que vinha como ovelhas sem pastor. A tradução do grego sem pastor significa que aquele povo soube da morte de João Batista e estavam tristes, entristecidos. Quem ia os guiar agora? Jesus disse, não, deixa eles virem e ninguém vai mandá-los embora. Nós vamos dar de comer para esse povo. Mas Senhor, Felipe, André, nós não temos condições. O que temos? Eis aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. A palavra peixinho no grego ali é sardinha no original. É por isso que não dá. Você já comeu uma sardinha? Olha o Joel. O Joel, para se encher, tem que ser 1 tonelada de sardinha. Uma não dá, tem que ser 1 tonelada, tem que ser muita sardinha. Beleza? Imagine, eu entendo que os discípulos têm razão. Não dá. Tinha 5.000 fora mulheres e crianças. Não dá, Senhor. E o pão não é de um trigo bom, é cevada, é um trigo inferior ainda. Aí Jesus, não dá? Coloquem na minha mão. Não, eu vou entregar algo aqui que se tu não der glória a Deus, eu vou no teu cangote. Sabe por que não dá? Porque está na tua mão. E na tua mão não há saída. Mas quando a gente coloca na mão dele a provisão, a milagre. Ei, sabe por que a gente está sofrendo, chorando, aleluia, desesperados? Porque está com a gente o problema. A gente não quer liberar. A gente quer segurar e resolver com as nossas forças. Eu venho como profeta essa noite aqui. Não é do jeito que você quer, não é como você quer, não é da maneira que você quer, mas é como Ele quer, porque a forma dele agir é muito melhor. Vamos fazer algo essa noite, vamos usar a fé. Pega aí na tua mão o teu maior problema, pega. O teu maior problema mesmo, aquele que está tirando tua paz, aquele que está tirando teu sono, aquele que está te levando a andar as madrugadas na sua casa, não é? Aquele que tu estás vendo que não há saída, pegou? Agora levanta essa mão ungida aí, a mão do Senhor está estendida aqui em Jacareí, em direção desse templo, e coloque agora na mão dele. Não dá para você, agora quem vai agir é Ele, quem vai realizar é Ele. Eita, estou sentindo Deus. Te prepara para o milagre, te prepara para a sobra do milagre. Deu para entender? Eu estou sentindo Deus aqui. Te prepara, porque aquele que diz que tu vai morrer nessa prova é mentira. Deus vai te dar uma grande vitória.
Sardinha não alimenta 5 mil, 20 mil, 15 mil, como dizem. Mas tem um outro peixe, rapidinho aqui nessa introdução. Tem um outro peixe que está em Mateus 17, 27. E esse peixe era muito pescado por Pedro, é por isso que Jesus o manda, lembra? Estavam cobrando imposto dele. Aí Jesus disse: Pedro, vai ao mar, lança o anzol, não é de rede, porque eu não quero mais de um, eu só quero um. E o nome desse peixe que ele pega, no grego nós chamamos de barbilhão, que é um peixe maior assim, a goela, não sei, garganta, dá para engolir uma moeda, um denário. A palavra denário é uma moeda romana que significa 10, ou seja, com um denário você compra 10 jumentos. Então o Pedro pegou o peixe e Jesus disse: quando tu abrires, pega a moeda. Meu Deus, e aí? Que hora esse peixe engoliu isso, meu Deus? Me diga, que hora esse peixe engoliu? Ou se ele já nasceu com... Eita, que Deus é esse? Deu para entender? É o primeiro, ele tirou e pagou. Uma outra observação sobre Pedro, além da sua moradia, além da sua profissão, é que dos 12 discípulos, Pedro foi o que mais perguntou. Não tem um homem mais curioso do que Pedro. Tudo que Jesus falava, Pedro perguntava. Teve um dia que Jesus estava falando sobre amor e perdão. Aí Pedro disse: Senhor, me dê uma palavra. Deixa eu perguntar. Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo perdoá-lo? Aí ele diz: até 7. Os rabinos ensinavam 3. O menino judeu crescia aprendendo que só podia perdoar 3. Aí Pedro está diante de Jesus e diz: esse camarada é muito amoroso. Eu vou dar 7 para ver se eu quebro o galho, né? Aí Jesus disse: não é 3 e nem 7, é 490 vezes. Quem és tu para negar perdão, hein? Quem tu pensas que é? Quem tu pensa que tu é, ó mortal? Eu não perdoo isso. Continua fazendo isso. Quem não perdoa não é perdoado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele me fez. Irmãos, o perdão é nobre. Só perdoa quem é nobre. Só perdoa quem é nascido de novo. Eita, senti Deus agora. Só perdoa quem tem vida transformada. Eu vou falar, nem que seja a última. Só perdoa quem não é carnudo, carnal, natural. Mas o transformado, o espiritual, ele perdoa. Mas eu vou falar, tem um grupinho de pessoas na igreja que se acham. Eu não perdoo. Não é assim não. É, quem você é? Aleluia. Mas perdão também não é esquecimento. Que eu nunca esqueci o que fizeram comigo nesses... Eu já vou para 51 anos agora em setembro. A gente não esquece. Perdão não é esquecimento. Perdão é lembrar sem mágoa. Isso é perdão. Lembrar a gente lembra. Ninguém é doido. Ninguém tem amnésia. Mas o que é perdão? É eu olhar para aquele que me feriu e não sentir mágoa, não sentir ódio. Saudá-lo na paz daquele que vive e reina. Quem tem ouvidos ouçam. Se tu ainda sente algo contra o irmão, é porque tu não perdoastes ainda. Tu estás mentindo a você e mentindo ao irmão. Perdão é esquecimento. Não é 3, não é 7. Jesus prolongou a ideia do perdão, porque perdoa aquele que é nobre. Jesus, quando o Judas chega lá no Getsêmani, eu estou correndo, o texto diz: amigo, por que viestes? Ele poderia ter rasgado Judas em palavras,
mas o chamou de amigo. Essa é a reação de quem é transformado, quem é mudado. Eu vou falar até você da glória a Deus, essa é a reação. Levante a mão. Só quem trouxe glória dê glória. Agora, como eu estou na igreja aqui do meu amigo, pega na mão do teu irmão rapidinho aí para a gente continuar e terminar. Aperta a mão dele e diga assim: só perdoa quem é nobre. Só perdoa quem é transformado. Só perdoa quem o seu nome está escrito no livro da vida. Só perdoa quem nasceu de novo. Ei, Ramandori, Amarra, Debiandoria. Quanto mais você perdoa, mais você é perdoado. Quanto mais você ama, mais você é perdoado. Eita, estou sentindo uma graça. Quanto mais você adora, mais você é perdoado. Foi o discípulo mais curioso, foi o discípulo que mais perguntou. Essa introdução ela é interessante, por quê? Porque Pedro, ele foi o discípulo que mais se destacou dos 12, foi o que mais perguntou, foi o que mais se envolveu, foi o que mais teve iniciativa. Por exemplo, se você chegar comigo no Evangelho de Mateus, escute, no versículo 13 em diante, o texto diz que Jesus sai de Betsaida, pastor, e vai para as regiões de Cesareia de Filipe. Olha só, o versículo 13 diz que, chegando Jesus e os seus nas regiões de Cesareia de Filipe. Da onde Jesus vem? Betsaida. Para onde Jesus vai? Para Cesareia. Cesareia, César. Filipe é o filho de Herodes o Grande. Então essa região tinha essa cidade chamava-se, tinha uma homenagem conjunta a Júlio César, que já era uma divindade, e a Filipe, o filho de Herodes o Grande. Jesus vai andar cerca de 60 quilômetros aproximadamente a pé. Se ele vai andar é a pé, se é um pleonasmo. Ele vai andando até chegar. Quando ele chega nas regiões de Cesareia, Jesus disse assim: ei, o que os homens estão dizendo aí? Uns dizem que tu és, eu vou correr, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Tá bom. A opinião dos outros ficou só na área dos profetas. E vós, que andam comigo, que eu sou? Ele perguntou para os 12, quem é que fala? Pedro. É primeiro ou não é? Quem é que fala? Ele diz, tu és. O Cristo, grego Christos, ungido, enviado. Primeira vez que aparece o nome Cristo, o Filho do Deus vivo. Espera aí. Também te digo que filho de Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te mas o meu Pai. Filho de Simão Barjonas. Bar é filho. Filho de Jonas. Espera aí. Olha o Pedro tendo um momento de espiritualidade. Pedro está navegando agora no espiritual. O céu desceu na vida de Pedro. É isso que o grego quer dizer. Só se pronuncia que ele é o Cristo, não pela carne. Por isso que não pode se brincar com o nome de Jesus, ficando brincando com piadinha com o nome de Jesus. Eu detesto isso. Eu detesto esse negócio de brincar de piadinha que envolve igreja, santidade, Espírito Santo. Para pronunciar o nome de Jesus, se precisa de uma revelação. Carne e o sangue não entende. Ei, quando Jesus disse, não foi carne e o sangue, mas o meu Pai, significa que a revelação do nome Cristo vem do céu. Só pode pronunciar o nome dele pelo céu. Com o céu desce, se manifesta. Cuidado, porque esse nome tem poder. Tu és o Cristo, e o meu Pai te revelou que eu sou o Cristo. Não é a carne, não é o sangue, mas é o céu. Espera aí.
mas também te digo que tu és Pedro. Olha, só aqui eu ia até amanhã com vocês, mas não posso que eu vou viajar. Tu és Pedro. Espera aí. Jesus está revelando a igreja, sim ou não? Agora ele vai revelar como seriam os membros dessa igreja. E os membros dessa igreja seriam retratados na figura de Pedro. Como era Pedro? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. E conta comigo, Jesus. Outra hora nem conheço esse homem. Não é assim hoje. Viu? Quando exorta, ninguém dá glória, né? Não é assim hoje. Quem nós lideramos? Pedros. O senhor lidera Pedro, pastor. Uma hora diz, conta comigo, pai. Ele some, desaparece. Deixa comigo, deixa que eu faço. Cadê o irmão? Já até viajou. Tem as variantes. Eita, eu quero ver agora, hein? Nós lideramos Pedro. Então a igreja é retratada em Pedro. Não podia ser em João. É Pedro. Porque uma hora está lá na transfiguração. 3 tendas. Olha como ele é precipitado. 3 tendas. Só para vocês a gente dorme no frio. Entendeu? Uma hora ele diz, tu és o Cristo. Outra hora ele diz, nem sei quem é esse camarada. Nunca vi. Eu vou falar. Ei, estou sentindo Deus. Então nós lideramos Pedro. No ciclo de oração você lidera Pedro. Aqui nos dá para entender. Mas isto não é de nada ruim. Porque essas variações são importantes para o aprendizado da liderança. Nós lideramos Pedro. Então não fique chateado quando alguém some. Quando alguém diz, e no outro dia está. Num culto está dando glória, no outro culto está. No culto, Jesus é bom. Eita, como Jesus me ama. Aí passa 10 dias, Jesus não gosta mais de mim, me abandonou. É Pedro. Deu para entender? Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Essa é a ideia da liderança hoje. Nós lidamos com gente que tem variações. Pedro é a figura disso. Porque logo depois desse acontecimento, mais na frente, ele vai negar. Ele vai dizer, nunca vi esse homem. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Também te digo que tu és Pedro. A minha igreja será igual você. Variantes, variações em cima e embaixo. Mas não vou desistir da minha igreja. E não vou desistir de você. Eu vou profetizar. E se tu não der glória a Deus, eu vou aí. Você é Pedro. Hoje está nesse processo. Mas em Atos 2... quando ele foi cheio do Espírito Santo... Não, eu vou embora. Dos 120 foi Pedro que se levantou e pregou a palavra cheio do Espírito. Aleluia. Mas olhe mais. Atos 3. Ele e João vão orar. João não prega uma vez na Bíblia. Nada, só escreve. Eles vão orar. Chega lá, tem um paralítico na porta. Olha para nós, não temos. Aí Pedro toma a palavra. João não era, é Pedro. Diz, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós vamos te dar. Levanta em nome do Nazareno e anda. Não, você ainda não entendeu. Atos 5. Quero ver agora. Vou falar o que Deus mandou. Atos 5, um casal querendo enganar. Passar rasteira no pastor Pedro. E o Pedro disse, você não mentiu a mim, mas ao Espírito de Deus que está em mim. Quem tem ouvidos, ouçam. É muito sério o que eu vou dizer aqui. É muito sério. Eu não sou menino. Não sou.
Sabe por que em algumas igrejas os Ananias e Safiras não morrem? Porque está faltando Pedro. Está faltando Pedro cheio, com discernimento. É por isso que os Ananias e Safira de hoje estão brincando, porque está faltando unção, graça, discernimento. É por isso que eles estão aí enganando. Como é que pode gente em pecado, gente em bando de sem vergonha, pregando e cantando, e a gente aceitando? Como é que fala para mim? Eu sou assembleano desde que eu nasci, irmão. A cobrança na minha vida é tão grande, mas na vida de muitos aí não mais. O camarada vem cheirando a cachaça, cheirando a cigarro, quer cantar, quer pregar, pula. Os irmãos falam até língua estranha. Que movimento é esse do Satanás? Está faltando esse homem cheio, discernimento. Eu vou lhe entregar uma palavra profética. Deus não vai te deixar ser enganado. Todos aqueles que a partir dessa noite aproximarem de ti para conversar ou falar, Deus te dará o discernimento. Tu não serás enganado. Dá para dar glória a Deus, o negócio fechou aí. A porta apertou. Eu quero ver agora, dá glória, vai Pai, dá glória agora. Aleluia, dá glória, deu para entender? Hoje é Pedro assim, mas amanhã, deu para entender? Hoje nega, mas amanhã diz não, em nome dele, levanta, anda, em nome dele. Olha, então, eu tenho que terminar, cortei. Então, Pedro está na declaração universal sobre a igreja. A igreja vem, ela é citada e aparece por uma interpelação de Pedro. Tu és o Cristo. Aí Jesus diz, como tu me chamou de Cristo, eu vou te revelar a igreja. Eu vou edificar uma igreja. E as portas, eita. Espera aí, me dá um minuto aí, me dá um minuto. Jesus tinha um ministério de cidades em cidades, itinerante. Em todos os lugares, Jerusalém, Betânia, Betsaida, Cafarnaum, todas essas cidades Jesus passou. Ele nunca revelou a igreja nessas cidades. Mas ele só revelou a igreja quando chegou em Cesareia de Filipe. Só lá e mais lugar nenhum. Por quê? Porque lá em Cesareia, hoje só existem ruínas. Mas no tempo de Jesus era um centro de idolatria. E aonde os judeus mais radicais existiam também, os mais radicais. E é interessante que a região tinha um Deus-chefe, que nós estudamos sobre ele quando nós estudamos história, ou moral e cívica no meu tempo, chamado de Pan. Esse Deus Pan era o Deus-chefe lá em Cesareia. A palavra Pan vem de uma tradução no grego que é Panias. E Panias é uma das nascentes que banham ali perto do Monte Hermon, aonde a cidade fora construída. Então, Banhas é tradução de Pan, e Pan era o Deus-chefe. E quem é esse Deus? É aquele Deus que era metade bode e metade humano, lembram? Que tinha uma flautinha e tocava e cantava. Interessante que daí surge a palavra pânico. A pânico surge do Deus Pan. Porque durante o dia ele era muito alegre, mas à noite ninguém passava nas florestas porque ele causava medo, ele causava pânico. E só para esse Deus tinha várias grutas construídas e a arqueologia provou isso. Eu tenho 4 fontes de pesquisa quando vou estudar um texto. Eu tenho arqueologia, teologia, história e geografia. A arqueologia diz, existiam lá uma ideia, um templo cavado em rochas com uma porta que chamava-se assim, Portal do Inferno. Quem entrava para adorar o Deus Pan tinha que passar por essa porta. Aí você diz, foi por isso que Jesus disse as portas? Não. Porque o que eu imagino, portas é plural, não é singular. Se você analisar todo o contexto de Cesareia,
tinha vários deuses ali. Tinha o deus Pan. Os gregos construíram um templo a Zeus. Os romanos, para você ter uma ideia, os romanos construíram uma gruta pequena para Júlio César, que agora era divindade. Aquela deusa da vingança, chamada Mênesis, tem lá. E também foi descoberto ossos de porcos nas escavações dos arqueólogos. E quem gostava de porco era Baal. Então tinha um templo a Baal. Então, para você analisar, Jesus anda quase 40, 50 quilômetros, chega lá e diz, as portas. É como se ele estivesse apontando para cada porta. A porta de Pan, a porta de Zeus. Não, eu vou embora, você não está mais nem aí, você não quer mais. A porta de Júlio César, a porta de... Elas não vão prevalecer. Eu vou abrir uma porta. Ramai Dóbia. Eu vou abrir uma porta. Não, se tu não entender, eu vou embora. E essa porta, ela vai atacar, porque se elas não vão prevalecer, é que quem vai atacar é a igreja. E a igreja vai atacar a porta do Deus Pan, a porta de Zeus, a porta de Mênesis, e elas vão fechar. Mas a igreja vai continuar de pé. Eu vou falar agora, e se tu não der glória a Deus, eu vou embora. A arqueologia bíblica comprova e aprova, consubstancia, que todas essas portas se fecharam. Não existe mais adoração a Pan, não existe mais a Zeus, não existe mais, mas a igreja continua de pé, a igreja continua de pé. Jesus revela a igreja por uma declaração de Pedro. Mas, outra parte, é só introdução, tá? Uma outra coisa interessante que Pedro está envolvido, olhe para mim aqui, eu vou terminar. Está lá em Mateus 14. Não precisa ler, o tempo já foi. Jesus, ele, depois que multiplica pães, os 5.000, alimenta, melhor dizendo, para mais de 15, ele manda os discípulos atravessarem. Vão lá para o outro lado. Eu vou orar. Sobe no monte, aí os discípulos foram. Entraram no barco. Aí lá para 3 horas da manhã, né? Terceira vigília, né? A quarta vigília já é a última. 3 horas da manhã, Jesus está lá. Olha de longe. Eles estão sofrendo. Então desde as 6. 6, 9, 9, 12. 12 às 3, 3 às 6. Então 3 horas, só for lá. Tem barco. Alguém diz, tinha os barcos ancorados. Não é verdade. À noite os pescadores saíam para pescar. Não tinha barco nenhum lá. Jesus disse, eu vou pôr sobre o mar. Você crê nisso? Ah, tá. Porque às vezes eu estou pregando, às vezes você não crê, né? Está andando, pôr sobre o mar. E os discípulos lá, o barco assolapado. De repente ele se aproxima. Eles olham e gritam. É interessante que a ideia de fantasma já existia naquele tempo. Estou na Bíblia ou não estou? Me peguei agora, né? Viu? O senhor está pregando comigo, mas eu tenho que um acréscimo a mais. A ideia de fantasma já existia. E tem um detalhe. Quando eles gritaram, é um fantasma, significa dizer que isso era muito comum na época. Entendeu? Era muito comum aparecer pessoas como fantasma lá, sei lá, aquele espírito com aquela bata branca, aquela coisa toda. Quando eles gritaram, é um fantasma, é que eles já tinham essa ideia. Aí Jesus disse assim, sou eu! Não, vocês não querem mais, vou pregar só para o altar, vocês já cansaram. Sou eu! Quem vai perguntar se é ele mesmo? Fala para mim, estou na Bíblia ou não estou? Quem vai perguntar? Pedro diz assim, o senhor? Eu quero ir aí. Aí Jesus disse, vem. Jesus não perde a parada não, irmão. Aí a Bíblia diz assim, olha, se tu não deres um glória a Deus para chegar lá, e saindo do barco,
Aí alguém disse, mas ele afundou. Ei, esquece. Ele andou. O segundo homem na história a andar sobre, em cima do mar. Deu para entender? A parte está afundada, deixa quieto, deixa para lá, mas ele andou. Ele viveu o sobrenatural. Eu trago uma palavra profética para o ministério de Jacareí. Se você entender, você vai dar glória. Quem vive atracado no barco com medo, não vive o sobrenatural. Mas quem solta e sai do barco, vai viver o sobrenatural de Deus. Para vivermos o sobrenatural, nós temos que deixar o barco, o medo. Tem que largar o remo. Tem que parar de olhar o vento, sentir o vento e olhar as ondas empoladas. Deu para entender? Ei, quer viver o sobrenatural ainda esse ano? Pare de ter medo. Pare de achar que teu barco vai afundar. Pare de achar que tua família vai acabar. Pare de achar que teu ministério não vai. Eu vou falar. Quer viver o sobrenatural? Então sai do barco do medo, da indiferença, da incredulidade. Ele está dizendo, vem, 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 vem. Está na hora, irmãos. Senão a gente não vai sentir nada nessa vida. Pega na mão do teu irmão, eu vou terminar em 1 minuto. Aperta a mão dele até ele falar. Por que está apertando minha mão? Aperta. Até ele falar, mas aperta mesmo. Diga para ele, está na hora de você deixar o barco e viver o sobrenatural. Viva o sobrenatural. Eu profetizo o sobrenatural. Manaios. Mamamamaduindereca. Vamos viver o sobrenatural. Se ficarmos... A gente fica naquela timidez. Eu vou falar, Jesus. A gente fica, não, porque não, está na hora de viver. E o Pedro dos 11, os 12 viveram. Mas, depois dessa minha introdução, no outro dia eu volto aqui para terminar. Ele viveu momentos estranhos. Um outro momento, eita, Jesus está lá no Getsêmani. Disse, vamos orar. Pedro orar. Até parece. Aí dormiram. Jesus acontece, lá vem Judas. Psss, olha para mim. Lá vem Judas com a turba. Aí o Pedro puxa a espada, não é, pastor? Você sabe que o senhor sabe, os senhores sabem. A palavra no grego para espada é misrai, que significa adaga. A gente fica pensando assim, não, porque era uma espada. Que ele queria cortar a cabeça e errou. Não, a espada era pequena, só para abrir peixe. Só dava mesmo para cortar a orelha. Não dá para cortar. Esse acréscimo é dos pregadores, né? Os pregadores como eu que acrescentam. Só para florir a mensagem. Mas a gente vai ficando velho, a gente já vai desflorindo esse trem, né? É para cortar só a orelha mesmo. Só que Jesus repreendeu Pedro. O que eu mais achei interessante é que Pedro está armado no culto, né? Já repararam? Sim ou não? O Getsêmani não é lugar de culto. Jesus sempre ia lá. E ele foi armado para o culto. Tem gente que vem armado para o culto. Aí você não, pastor, vem com a cara feia. Chupou limão o dia todo com sal. Dá glória, ele não dá. Levanta a mão, ele não levanta. Mas quando é futebol, levanta, né? Quando é para... Aí o Camacho, eu vou terminar, pastor. Mas chegou comigo, olha, o senhor até prega bem, gosto, mas o senhor faz muito barulho, levanta a mão. Eu só dou glória a Deus quando eu sinto, porque a minha natureza é essa. Eu falei, não, é porque tu é frio mesmo, tu é gelado. Não, o senhor tem que respeitar. Meu irmão, o Espírito Santo é atípico, ele não quer saber se é do sul, se é do norte, se é do nordeste. Quer chamar a gente, aí eu disse, quer dizer que quem faz barulho, não, é porque ele é frio, mas ele não é frio para ver jogo, ele não é frio para falar mal dos outros, ele não é frio para causar discórdia, ele não é frio para causar fofoca, mas só para Deus ele é frio, não é? Então ele vem armado para o culto. Aí Jesus disse assim, Pedro, abaixa a espada. Quem tem ouvidos ouça, porque
Com a espada que você fere, você será ferido. Cuidado. Cuidado. A gente não sabe porque a gente está colhendo coisas. Ah, mas eu não fiz nada. Dá uma olhada lá. Quantas vezes você feriu alguém? E você só está revivendo e sentindo. Cuidado, irmão. Você fere e é ferido. Você fala, falam. Deu para entender que eu estou falando ou não? E Jesus disse: para esse propósito eu vim. Olha que revelação. Eu vim para cumprir as profecias. Eu vim para morrer no Calvário. Eu vim para morrer na sexta, mas no domingo eu ressuscitarei. Teve um outro momento que Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante 2, 3 vezes me negarás. Olha aqui, escute. Galo aqui não é trombeta, galo aqui não é o galo, a ave. Camarada ainda pregou que tinha um galinheiro em Jerusalém. Não pode. O galo aqui, o galo é animal impuro, não pode estar. A palavra galo é galício ou galaciu no latim, que significa toque. Pã! É trombeta. Antes que a trombeta toque 2, 3. Por que 2? Porque é festa da Páscoa. Quando não é Páscoa, não é festa, é só uma. Mas como tem muita gente, tem que ser 2. 3 me negarás. Sabe o que a Bíblia diz? Pedro ouviu isso quando tocou a última vez. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Sabe o que é chorar amargamente no grego? Chorou sem intervalo. Ele não parou de chorar. Aleluia. Agora, voltou lá para a sua região de pesca. Lá no domingo de manhã, Jesus aparece ressuscitado. Já era para você estar no alé. Faz um peixinho lá para eles, deu para entender. Olha para o Pedro e diz: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então tu vais apacentar o meu rebanho. Que Deus essa noite nos ensine muito mais. Aleluia. Pedro é primeiro em tudo nos textos. Foi o que mais falou, mais curioso, mais que se envolveu, mais que errou. Mas ele se tornou uma grande liderança. A ponto, 1 minuto agora, só o mesmo, que ele vai escrever uma carta por meio de Silvano. Era isso que eu ia pregar, por meio de Silvano. Silvano é aquele amigo de Paulo Silas. Paulo, chamado de Silas também. O melhor grego está em 1 Pedro. Não existe grego como na 1 Pedro, grego clássico. Lógico que indica que não foi Pedro que escreveu, ele ditou e Silvano escreveu. Aí Pedro diz no capítulo 2 assim, ó, psiu, olha como Pedro mudou. Psiu. Pedro diz assim: deixando toda, é toda, maldade, inveja, maledicência e hipocrisia. Vem cá, Joel. Vem cá, Joel. Rápido. Vem rápido, Joel. Segura. O que é deixar? É tirar. Pedro está dizendo: tirem a roupa da inveja, da hipocrisia, da maldade, da maledicência. Desejem. Eu só desejo quando tiro. Sabe por que muita gente não deseja mais o leite espiritual? Porque não há espaço nele para isso. Está cheio de maldade, hipocrisia, inveja. É por isso que ele não deseja mais.
E para não jogar o leite fora, eita, Pedro diz assim: deixe o espaço para ele. Eita. Tirem, desejem o verdadeiro leite espiritual para o vosso crescimento em Cristo. Termino aqui. Há espaço para o leite espiritual nessa noite para você? Então fica de pé dando glória a Deus, se há. Glórias! Por que que nós não desejamos mais? Por quê? Porque está tomado, não há espaço em nós. O que deveria tomar conta era o leite. Mas Pedro diz: esvaziem-se disso e desejem para o crescimento. É ele que vai dizer no 3: humilhai-vos debaixo da potente mão dele. É ele que vai dizer: sujeitai-vos às vossas autoridades. Meu Deus, olha como ele mudou. É ele que vai dar um ensino para casal que ninguém deu até hoje. É ele que vai dizer assim que o marido deve viver na mesma casa. A palavra físico no grego é mesmo casa, debaixo do mesmo teto. Parece que ele estava prevendo os casamentos de hoje, que alguém quer morar numa casa, o outro quer morar. Ô, sociedade ruim essa. Ele que está dizendo que a mulher é o vaso frágil. Pelas variações de sentimentos, você sabe, menstruações e tantas outras coisas. Ele se condói da mulher porque tinha uma. Olha como ele mudou. É ele que, segundo a tradição, queriam pendurá-lo como Jesus. Ele diz: como Jesus, não. Eu quero de cabeça para baixo. Ei, se tu não der glória a Deus, já era. Deus vai te usar também poderosamente para a glória dele. Quem recebe essa palavra, coloca a tua mão no ombro do teu irmão aí, por gentileza. Oh Deus. Aramando rianda ramanda raya. Dormindo rianda ras. Dormindo raya. Eu quero que você ore por esse Pedro que está do teu lado aí, ora. Ora por esse Pedro que está do teu lado aí, ora por ele, ora. Ora por esse Pedro, ora por esse Pedro, ora por esse Pedro. Deus não está te chamando para preencher lacunas. Deus não está te chamando para preencher espaço. Deus tem uma obra, Deus te chamou, Deus vai te usar, aleluia. Aramando, Riébia, Suíne, Viu, Anábia, Débia, vai, ora. Por alguns segundos, vá orando por ele. Aleluia. Ora mesmo, Deus. Nós te glorificamos por essa primeira noite dessa festa. Tu terás coisas extraordinárias para fazer. Tu farás obras maravilhosas. O teu Espírito está conosco. Eita, a tua glória está conosco. Eu estou pregando para Pedro essa noite. Recebe a presença de Deus aí, Pedro. Saia levantando os paralíticos em nome de Jesus. Mandai que piaçúria. Saia do barco e viva o sobrenatural de Deus. Revele, receba a revelação dos céus sobre a tua vida. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Agora eu quero que você se manifeste em glória. Eu quero que você se manifeste, aleluia. Vai o teclado, por favor. Se o tecladista está aí, toque agora. Se manifesta em glória. Deixa Deus te usar. Deixa Deus mudar a tua história. Eita, Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua família. Eita, amaia. Te manifesta em glória. Tu és Pedro. Deus tem uma obra extraordinária na sua vida. Oh glória. Eu sinto Deus aqui.
Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Só quem trouxe glória, dê glória. Só quem tem aleluia, dê aleluia. Eita, pastor Newton, Deus está aqui. Os batizados com o Espírito Santo se manifestam em línguas estranhas. Oriamandaraias, Dorimiandoriandaraia, Ei, Andoria Sebia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora você que está cheio, abrace um, abrace dois, abrace três. E diga: Deus tem uma obra em nossa vida. Diga para Ele: nós não estamos aqui para preencher espaço. Nós estamos aqui por uma vontade divina. Não, não. Abraça um, abraça dois. Não abraça rápido não, meu irmão. Dá um abraço demorado nele. Aleluia. Deus, Ele não te chamou para preencher espaço vazio. Deus não te chamou para preencher. Deus tem uma obra extraordinária na tua vida. Assim diz o Senhor essa noite. Faz barulho de glória, faz barulho de glória. Deus está te chamando para uma obra. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Os sonhos que você sonhou, os teus projetos não morreram.